Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. O tempo era um tempo de escassez, um tempo de lutas, de dificuldades, e havia fome na terra, muitas dificuldades, muitas perseguições. E veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: dispõe-te, levanta e vai a esta comunidade, a este município, e lá você vai procurar uma viúva, uma mulher viúva, porque eu já ordenei a ela que te dê comida. A dificuldade, igreja, estava na vida de todos, e você e eu devemos compreender que havia muito maior dificuldade na vida desta mulher, que era viúva. Uma dificuldade que não se estendia apenas a ela, mas também ao filho. Você vê que ela já tinha sua responsabilidade, e a condição mínima. Se alguns enfrentavam lutas financeiras, ela enfrentava ainda mais. E a ordenança de Deus era que Elias fosse até ela, pois havia também uma ordenança de Deus àquela mulher, para que sustentasse também a Elias. Você vê que tanto Elias como a mulher viúva eram de Deus, falavam diretamente com Deus. Deus falava diretamente com cada um deles, só que Deus entregava para cada um coisas diferentes. Você é de Deus, nós somos de Deus, só que Deus entrega para nós responsabilidades diferentes, talentos diferentes, dons diferentes. Tem pessoas que te criticam e falam: olha, você não precisa ir na igreja, porque se você é de Deus, você não precisa ir à igreja, porque Deus está na sua vida. E de fato Deus está, mas tem coisas que você precisa, que Deus coloca na mão de outras pessoas. Às vezes a gente não entende isso. Como assim? Se é eu que preciso, por que está na mão do profeta? E aí você vai entender nessa mensagem. A Bíblia diz que então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. A ordenança de Deus era o quê? Que Elias procurasse aquela mulher e ela iria trazer comida para ele. Mas imagine você e eu chegando a um lugar onde você vê muita dificuldade. Assim Elias chegou e viu. Aí ele começou a observar, e a mulher ali pegando alguns gravetos, e ele olhava para os lados, tudo seco.
Meu Deus, que dificuldade, né? Que luta. Olha a situação. Então, de imediato, o que ele pediu? Água. Mas a ordenança era que aquela mulher iria lhe manter. Mas Elias, observando a situação não era boa. Mas mesmo quando vemos a situação difícil, nós devemos viver pela fé, não por aquilo que nós vemos. Nós não devemos viver por aquilo que está acontecendo no mundo. Você vê que hoje nós estamos vivendo uma crise na economia. Você vai ao supermercado, você já não consegue comprar aquilo que você comprava antes. As coisas estão absurdamente em alta, e cada dia mais e mais. Para você ter uma ideia, ontem nós fomos comprar uma água para levar para o monte, né? E aí passamos ali, levamos o dinheiro, né, na mão, acostumado, 11, 10, 12 reais a água. Aí fomos pagar, não, é 17. Falei, e agora, hein? O senhor trouxe os 12. E aí vasculhamos lá, né? Aí pagamos, conseguimos pagar os 17. Mas nós ficamos pensando assim, meu Deus do céu, 17 reais a água, esse galão aí de 20 litros, né? Aí a gente ficou pensando, se a água está subindo desse jeito, imagina o restante. Imagina o restante. Tem alimento aí, igreja, que você usa diariamente, que o quilo já está quase 80 reais. O quilo, hein? Pastor, que alimento, qual é esse produto? Café. Café, se você analisar, já está quase 80 reais o quilo. Um quarto, quase 20. Faz a conta para você ver. Um quarto, 2 quartos, 40, 3 quartos, 60, 1 quilo, 80. Né? Então, havia uma crise naquele município, naquela região muito grande, naquele país. E aí Elias chegou e observou que havia outras pessoas em situações melhores do que aquela mulher. Só que Deus queria honrar quem? A mulher viúva. Deus queria honrar a ela. Deus queria suprir as necessidades dela. Deus queria abençoar aquela mulher. Talvez um de nós poderia, mas por que Deus não deu a ordem para aquele ali que tem mais, para me dar comida? Por que Deus deu ordem para essa mulher que mal tem o que comer? Até para a gente pedir alguma coisa é difícil. Você pedir alguma coisa para quem não tem, a gente fica até envergonhado. Não, essa pessoa não tem como me ajudar. Mas na verdade é a oportunidade de Deus ajudar também aquela pessoa. Lembra que eu falei que os dois estão de Deus? E que aquilo que a mulher precisava estava na mão, estava na vida de Elias? Pois é. E aí Elias, a primeiro instante, ele pediu o quê? Água. Porque a gente imagina que por mais que a situação esteja crítica, na casa, na família, ainda tem água para beber, né? Por mais que o galão de água esteja 17 reais,
a gente acredita que ainda tem água para beber. Então ele pediu água, e ela foi: peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Imagine o coração daquela mulher quando ela ouviu falar do pão, né? E agora? O profeta está pedindo um pão, mas ele não sabe a situação que eu estou enfrentando, ele não sabe a luta que eu estou vivendo. Imagine como que acelerou o coração dela. E agora? Eu vou ter que falar a verdade, né? A água tudo bem, eu tenho aqui, mas o pão aí é mais difícil. E a vergonha, porque era uma mulher de coração aberto, disposta. Só que uma coisa é você ajudar quando você tem condição, outra coisa é quando você não tem, igreja. Mesmo que a pessoa tenha aquela boa vontade, até para se desfazer do mínimo que tem, é difícil. É difícil. Quando está sobrando é uma coisa, mas quando está faltando, aí é muito difícil. Aí ela pensou: eu vou ter que ser sincera com esse homem, eu vou ter que falar a verdade. A situação que eu estou enfrentando, eu não tenho nem pão para oferecer. A situação é delicada, eu não tenho nada para oferecer a ele, e não adianta, eu vou ter que falar com ele. Nem mesmo os vizinhos podem me ajudar, porque às vezes a gente, quando recebe uma visita e não tem o que oferecer, a pessoa recorre muitas vezes o que está do lado, né? Antigamente era assim, quando as casas eram longe do mercado, da feira, as pessoas que iam na cidade uma vez por semana, ou a cada 15 dias, né? Muitos a cada um mês para fazer a feira, e quando acabava aqueles produtos, tinha que esperar a data certa para receber e fazer a feira. Aí de repente chega uma visita, e agora? Não tem mercado perto, eu tenho que recorrer a alguém. A pessoa saía: ô vizinho, me arruma um prato aí de farinha. Já levava um prato já, né? Me arruma um prato de feijão aí, daquela colheita lá, depois eu te pago. Só que ali a situação era difícil para todo mundo, e pior ainda para aquela mulher viúva, aonde estava hospedando o profeta Elias. E ele falou: traz também um pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E o Senhor vê aqui: apanhei 2 cavalos, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Normalmente o alimento é para dar força, para viver, mas ela estava falando: olha, eu só tenho mais 2 refeições para mim, para o meu filho. E olha que não é aquela refeição não, é o que restou, é o que sobrou. Eu não tenho nada. Imagine como aquela mulher estava se expressando. Eu acredito que até mesmo em lágrimas. Eu não tenho nada, né? E a pior coisa é quando a pessoa chega a esse ponto de falar que não tem nada. Se a gente olhar para a nossa vida, igreja, comparado a esta mulher, meu Deus, quanta diferença, né? Quanta diferença. E muitas vezes a gente ainda fala que não tem nada, né? Olha, eu trabalhei tanto, não tenho nada.
Eu trabalho tanto e não tenho nada. Olha quanta dificuldade e não sei o que. Só que aquela mulher, mesmo sem nada, ela ainda falou: nós temos um pouco de farinha, um pouco de farinha, nós vamos misturar no azeite. Sabe aquele azeite que está ali na panela que sobrou? Nós vamos misturar esse pouquinho de farinha ali, nós vamos misturar, fazer uma farofa. Mas esse azeite aí tá bom, eu não quero nem saber, eu vou fazer uma farofa ali, que a gente vai morrer de qualquer jeito, não tem mais nada para comer. Pelo menos morre de, né? Pelo menos dá uma disfarçada aí no estômago, né? Que encher mesmo vai encher. E aí ela falou: nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não tem mais a ninguém a quem recorrer. Será que aquela mulher não tinha esperança? Será que aquela mulher não orava a Deus? Orava. Tanto é que Deus ainda falava com ela e falou: olha, vou mandar alguém aí para você sustentar ele. Imagine Deus falando com a mulher: meu Deus, a situação já está difícil, e o Senhor vai mandar alguém aqui ainda para me sustentar ele? Como que eu vou conseguir fazer isso? E aí Deus fala: confia, crê somente. Aí eu te pergunto: é fácil crer quando você não tem nada para oferecer, quando não tem nada para viver? Quando você está morrendo, igreja, não é fácil. Só que é Deus que fala conosco para a gente continuar o quê? Crendo. Ela nunca imaginava que aquilo que ela precisava estava nas mãos de Elias. Às vezes a gente não compreende isso. Olha, o que eu preciso está lá na igreja, eu vou buscar. Olha, Deus mandou essa família aí para me entregar aquilo que eu preciso. Você não compreende isso. Por isso que tem tanto rodízio no ministério, igreja. E às vezes vai um, vem outro, né? Depois vai de novo, vem outro. Aí por que tanto rodízio? Porque tem algo na vida daquele ali que Deus vai me entregar, né? Tem algo nas mãos dessa família que Deus vai me entregar, e eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar. Eu estou precisando. Eu acredito muito nessa palavra, sabia? E é por isso que nós fazemos a obra com alegria. Quando Deus fala: olha, vai para lá, a gente vai para cá, a gente vai. A gente não olha para o tamanho da cidade, a gente não olha para o tamanho da igreja, a gente só olha para aquilo que Deus nos entregou para entregar na vida daquelas pessoas. Então, quando você sai da sua casa, você tem que compreender isso. Olha, eu sou de Deus, Deus me ouve, Ele me responde aqui mesmo na minha casa, mas tem coisas que Ele só vai entregar para mim lá na igreja. Eu tenho que buscar, eu não posso abrir mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Quando as pessoas dizem: eu não vou à igreja, é porque elas ainda não compreenderam que aquilo que está faltando na vida dela, Deus já preparou para entregar nas mãos dela, mas ela não compreendeu e acaba não recebendo. Aquela mulher, ela tinha esperança, ela era uma mulher de Deus. Mas por que tanta luta? A luta está na vida de todo mundo, mas Deus resolveu abençoar aquela mulher. Por isso que Deus falou: você vai até a cidade de Sarepta, procura a mulher viúva. Mas por que, Senhor? Porque eu vou abençoar ela. Precisa Deus ficar dando explicação para mim, para você? Não. Nós só precisamos confiar, igreja. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Exatamente. Uma vez nós fomos enviados a uma cidade, e aí o regional ele falou: Sr. Marcos, você vai mesmo? Vou. Mas direto já com a família? Sim, com a família.
Mas não tem igreja, não tem casa. Você já vai para ficar mesmo? Vamos sim. Aí fomos para a cidade, sem igreja, sem casa, fomos para uma pousada. As meninas eram bebezinhas ainda, de braço, né? Estavam no braço ainda. E nós fomos, essa família, para a cidade, que não tinha nem igreja nem casa. Fomos para uma pousada. E começamos o trabalho lá da Igreja Mundial, aonde alguns já tinham ido para começar, e o trabalho não nasceu. Mas nós fomos na fé. Por quê? Porque nós sabíamos que Deus já havia preparado tudo. E quando nós chegamos lá, igreja, o primeiro dia que nós conseguimos o galpão, né? Abrimos o galpão, quando eu já estava olhando o galpão em construção ainda, metade coberto, metade sem telha, sem banheiro, sem nada, sem altar. Quando a gente chegou, vai ser aqui, já chegou o primeiro membro. É a igreja que vai abrir aqui. É a mundial? É a mundial. Ah, eu sou desse. Conta comigo, pastor. E daqui a pouco nós começamos a fazer reunião na igreja, metade telhado, metade sem telhado. Quando chovia, afastava as coisas de um lado. E aí Deus foi acrescentando, Deus foi trazendo. Ou seja, estava tudo preparado. Tudo preparado. E testemunhos, milagres. Ou seja, aquilo que aquelas pessoas estavam precisando, já estavam conosco para entregar. Pessoas sendo curadas, e aquilo que nós precisávamos, Deus já tinha preparado também através da vida daquelas pessoas. Você vê que é uma união, é um conjunto de fatores. Ou seja, é uma concordância. Deus não faz nada pela metade. E aí a igreja está lá até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Uma bênção. Dessa igreja já nasceu vários pastores, né? Da obra. Estão na obra aí, ó, pregando a palavra. Nasceu de lá, dessa igreja. Ou seja, através desse trabalho. Você vê que famílias, quantas vidas estão sendo salvas quando a gente compreende essa palavra aqui. Isso é a obra de Deus. Amém, igreja? Você e eu não temos noção da grandeza da obra de Deus, mas quando confiamos, quando acreditamos, Deus dá aquilo que nós precisamos e nós entregamos aquilo também que outros precisam. Você vê que Deus não é injusto. O pão e a água foi entregue por quem? Pela viúva. Aparentemente ela não tinha condição, mas Deus lhe deu uma condição que ela não tinha. Olha o que diz a palavra. Indo ela buscar, ele falou: traz também um pão. E ela falou: olha, nós não temos, só temos temos um pouco. Vamos comer e vamos morrer. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Tem pessoas que não entendem isso aqui aí fora e vai falar o quê? Olha lá como Elias é egoísta, só pensa nele. Está vendo aí? Só quer tirar da viúva o pouquinho que ela tinha. Não está nem aí. Esse pessoal não pensa nos outros. Só vem a nós. Só quer tirar, olha lá, vem lá não sei da onde e chega na casa da viúva e ainda tem que dar prioridade para ele. Tem pessoas que não entendem a palavra e vão criticar. Eu já estou até acostumado, igreja.
de ser criticado. A gente faz a obra, se a gente for parar para olhar as críticas, pelos xingamentos, as pessoas nos chamam de tudo quanto é nome. A gente não está nem aí para isso, não. A gente tem um compromisso com Deus, de entregar aquilo que Ele nos ordenou para entregar. Então Elias, ele olhou pela fé, ele não olhou pela condição, pelo ambiente. Coitadinha dessa viúva. Não, olha, não, só tem para a senhora, então tá bom. Olha, faz aí para a senhora, eu já estou indo já. Não, Deus mandou ele. Deus ordenou a viúva a receber aquele profeta. Então havia uma ordenança direta de Deus, tanto para Elias como para a viúva. Há uma ordenança tanto para mim como para você, igreja. E Deus, Ele quer abençoar ambos, todos nós. E aí Elias, ele foi fiel à ordenança de Deus. E ele falou: olha, vai lá e faz primeiro para mim, um pão pequeno, depois farás para ti e para o seu filho. Ela obedeceu. E ele falou assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, a palavra que mudou a vida daquela mulher estava na vida de quem? De Elias. A condição estava na vida de Elias, a fé estava na vida de Elias. Era uma mulher de fé? Era uma mulher que tinha esperança? Sim, mas havia muito mais fé e esperança ali na vida de Elias para passar para a vida daquela mulher. E ele falou: olha, vai lá e faz para mim primeiro, porque o Senhor já ordenou que não vai faltar nem a farinha nem o azeite, até o dia que Ele fizer chover. E aí depois que Ele fizer chover, a prosperidade vai ser grande. Por quê? Porque você obedeceu, você foi fiel no pouco, certamente Deus te colocará o quê? No muito. Se na escassez a pessoa é fiel, imagine na abundância o que Deus vai fazer na vida deles. Ou seja, quando a pessoa compreende isso, ela nunca mais, não, mas eu não tenho condição, não, mas eu sou pequeno. Tem gente que fala assim: eu sou fraco, pastor. Nós somos fracos. Uma vez nós chegamos na cidade, aí alguém chegou assim para mim: não, pastor, aqui o povo é fraco, aqui o povo não tem condição, não, aqui o povo é uma luta é em todo lugar, igreja. Mas a força vem de Deus, a condição vem de Deus. Deus nos enviou lá justamente para abençoar a vida desse povo que se sentia fraco. Nós não podemos viver segundo a condição dos homens da cidade. A cidade é fraca, não tem empresa, não tem capital de giro. Aqui todo mundo depende disso, depende daquilo. Nós dependemos da palavra de Deus, do poder de Deus. Quem nos sustenta é Deus, não é governo, não é prefeito, não é benefício. O nosso sustento vem de Deus. Amém, igreja? Adiante disso aqui, E aí foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa, muitos dias. Olha aí o milagre, está vendo, igreja? Ela havia falado que só havia, duas refeições. Eu acredito que uma, dividido para os dois, para o filho e para a mãe. Uma farofa de farinha e óleo. Tem farofa que é boa, tem farofa que
quando você coloca uns pedacinhos de carne, não tinha carne. Às vezes a gente faz uma farofa com óleo que fritou a carne, né? Carne no sol, fica aquele gosto. Faz uma farofa aí, fica boa também. Mas só farinha e óleo, não é brincadeira não. E ali, eles, por um tempo, eles se alimentaram só com farofa. Por um tempo a situação era só sustentabilidade, ou seja, só o consumo, só a sobrevivência, por um tempo, por uns dias. Mas logo veio o que? A chuva. Aí eu te pergunto, a chuva vem de quem, igreja? Vem do alto também, é? É o homem que produz a chuva? A chuva vem de Deus, a água vem de Deus. E significa o quê? Que Deus está no controle de tudo, igreja. Ele está no controle de tudo. Às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa, né? A gente perde sono por causa de uma situação e se esquece que Deus está no poder, no controle. Às vezes até o povo fala, não, Deus está no controle, mas será que a pessoa acredita realmente? Será que ela acredita nessa palavra, que Deus está no comando? Porque Ele está, e nós precisamos acreditar. Amém, igreja? Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Quem entendeu a palavra de Deus? Vai ser assim na sua vida também. Ou seja, não vai faltar. E Deus ainda vai mandar chuva, né? Quando você achar, mas a minha vida é só isso aqui. Não, ainda tem a chuva. Já percebeu quando a chuva vem, muda tudo? Meu Deus do céu. O deserto se transforma no oásis. Uma vez Abraão, ele foi morar no deserto. O deserto não é lugar de morar, não. É difícil alguém pegar e construir uma casa no deserto. E aí ele fez a casa no deserto. E aí passou alguns dias difíceis, mas daqui a pouco Deus mandou a chuva. E a Bíblia diz que aquele deserto onde Abraão habitou se transformou numa terra que mana leite e mel. A terra prometida, a terra que manda leite e mel, na qual Deus falou a Moisés: olha, você pega o povo do Egito e leva para a terra que manda leite e mel, era justamente a terra onde Abraão havia habitado por longos anos, que Deus havia transformado através do poder dele. Você vê que o lugar era tão abençoado, que Deus falou: não, tem uma terra muito abençoada que eu abençoei, pega o povo lá do Egito, sofrido, e leva para essa terra. Ou seja, muda tudo. O poder de Deus muda tudo. Às vezes você olha para a sua vida: eu estou sobrevivendo, pastor, momentos difíceis, de escassez, mas Deus está suprindo, Deus está me ajudando, Deus não deixa faltar nada. Eu ouço muito essa voz, essa palavra aí: olha, eu estou enfrentando dificuldade, mas graças a Deus, Deus não deixa faltar nada. São momentos difíceis, mas também vai haver um momento de abundância. Amém, igreja? Deus não falou para José: o José, olha, é um tempo de escassez e um tempo de abundância, você vai aprender a administrar isso aí. Aí Paulo, ele chegou à experiência, à conclusão dele, que ele deveria também aprender como José, aprender a ser feliz, aprender a estar contente, tanto na escassez como na abundância. Porque na escassez, muitas vezes, a gente não tem aquilo que nós gostaríamos de ter, mas Deus está no controle.
Deus está sustentando, Deus está dando força, e vai chegar o tempo da abundância, onde todos os seus sonhos serão realizados. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra, guarda no seu coração.